pessoal, essa aula é sobre Roma Antiga, sobre a República Romana. Na aula anterior eu tive um problema com os slides, estão lembrados? Aí eu comentei esse assunto, passei um vídeo, né? Mas sem os slides, só eu falando. Então vocês têm aqui os slides correspondentes àquela aula e a continuação daquela aula, a gente dando uma olhada aqui na crise da República Romana. Ok? Então vamos lá. Aqui são as fases da República Romana, nós já comentamos isso. Né? A história de Roma Antiga pode ser dividida em 3 períodos: a época da realeza ou monarquia, a época da república e a época do império. A realeza, a época do governo dos reis. Roma era uma cidade-estado latina com muita influência dos etruscos, né? Como nós vimos. Na república, o governo dos cônsules eleitos, o Senado virou a principal instituição. Foi quando Roma se expandiu pelo mar Mediterrâneo e formou um grande império, o império mais famoso da história. E a fase do império é a fase do governo dos imperadores. Foi quando o cristianismo surgiu, ascendeu, né, se espalhou, se expandiu entre os romanos. O próprio Império Romano adota o cristianismo. O império, mas no final da sua época, se dividiu em Império do Ocidente e do Oriente, e o Império do Ocidente foi destruído pelos bárbaros germanos no século V, que é um resumo, né, básico aí dessas 3 fases. Bom, do período republicano, então nós comentamos da sociedade romana, nós já falamos sobre isso na outra aula, né, uma sociedade patriarcal, com grupos diferenciados pela riqueza e por direitos, né, sobretudo patrícios e plebeus. Inicialmente só os patrícios podiam governar. Aqui fiz um quadro que eu acho que dá para vocês visualizarem bem essa diferença. Então à esquerda vocês têm os 3 grupos sociais em Roma: os cidadãos, os não cidadãos livres e os escravos. Cidadãos conhecidos como civis, não cidadãos livres, peregrini, e os escravos chamados de servi. Ok? Os escravos eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas. Os não cidadãos livres eram estrangeiros, imigrantes ou povos conquistados que preservaram a liberdade. E os cidadãos, no início, divididos entre patrícios e plebeus, sendo que inicialmente os patrícios, naquela aristocracia de nascimento, eram os únicos que podiam governar. Os plebeus eram cidadãos comuns que tinham menos direitos que os patrícios. Né? Tinham os plebeus independentes economicamente, independentes politicamente, mas uma parte dos plebeus era formada por clientes, que eram cidadãos que dependiam de um outro cidadão mais rico e influente, que era o tal patrono, como eu comentei naquela aula. Vimos então que ocorreu um conflito entre as ordens, uma luta entre patrícios e plebeus, né? Os plebeus exigindo direitos iguais, isonomia, o fim da escravidão por dívidas. O principal instrumento dos plebeus era a ameaça de eles fazerem uma secessão, uma separação, criar uma nova comunidade independente separada de Roma, queria esvaziar Roma e deixar os patrícios vulneráveis, né, sem o apoio dos plebeus em caso de guerra. Gradualmente, os patrícios aceitaram fazer reformas, as tais reformas da plebe, né? E aos poucos os plebeus foram adquirindo vários direitos. Foi criada a figura do tribuno da plebe, que nós já comentamos, as primeiras leis escritas, a lei das 12 tábuas. Até então, plebeus e patrícios não podiam se casar, não podiam se misturar, a lei Canuleia permitiu essa união entre patrícios e plebeus. Os plebeus tiveram acesso ao consulado e ao senado também. Agora a Roma podia ser governada por um plebeu. A escravidão por dívidas acabou sendo abolida e, no final, na lei Hortência, foi estabelecido o famoso plebiscito. Uma lei, uma decisão da Assembleia da plebe, que todos teriam que obedecer, inclusive, né, o Senado romano e os patrícios. Ora, consequências das reformas da plebe. Legalmente, pessoal, já não havia mais diferença entre patrícios e plebeus. A isonomia foi estabelecida. O que um patrício podia fazer, um plebeu também podia fazer. Um plebeu podia governar Roma, um patrício podia governar, as famílias podiam se misturar. Então, agora não havia mais aquela diferença legal. Então, teoricamente, Roma foi democratizada. Acontece que Roma permaneceu sendo uma oligarquia, por várias razões. Por exemplo, os cargos públicos não eram remunerados, então a maior parte da plebe não tinha recursos para poder largar o seu emprego, o seu trabalho, a sua terra e se dedicar à política, porque ela tinha que, né, trabalhar para poder sobreviver.
havia a relação de clientelismo, muitos plebeus continuavam votando nos candidatos patrícios, os candidatos seus patronos, né, porque dependiam deles. Então o clientelismo assegurou que boa parte da plebe seria uma espécie de um curral eleitoral dessa liderança patrícia. No fundo, a parte da plebe que se beneficiou das reformas foram os plebeus ricos. E esses plebeus ricos foram se misturando com os patrícios. Essa mistura de plebeus ricos e patrícios, um grupo que tinha acesso aos cargos políticos, que de fato governava Roma, essa mistura formou uma nova aristocracia, que os romanos chamaram de nobilitas, e que a gente pode chamar de nobreza senatorial. Foi essa nobreza senatorial que controlou a República, e foi ela que dirigiu a expansão territorial romana, conquistando um imenso território. Aqui tem um quadro mostrando o Senado romano. Okay? Bom, e o imperialismo romano, que é um dos temas centrais quando a gente estuda Roma. Na verdade, é o tema mais famoso da história de Roma. É o imperialismo e o cristianismo. Né? São os dois temas mais famosos. Muito bem. Esse imperialismo foi a expansão territorial romana que levou, na época da República, a conquista da Itália e a conquista do Mediterrâneo. O motivo foi basicamente a busca de terras, do controle de rotas comerciais e de escravos. O momento mais importante, pessoal, foram as guerras púnicas. 3 guerras entre Roma e a cidade-estado de Cartago, localizada no norte da África, na Tunísia. Cartago foi fundada pelos fenícios, aqueles habitantes do atual Líbano e do litoral da Síria. Os fenícios colonizaram o mar Mediterrâneo, competindo com os gregos, fundaram várias cidades, entre elas Cartago, que, aliás, na língua dos fenícios significa cidade nova. Segundo a lenda, Cartago foi fundada no século IX a.C., 800 e alguma coisa antes de Cristo, praticamente a mesma idade de Roma, um pouquinho mais antiga que Roma. Só que Cartago ficou independente, né, dos fenícios, né, da metrópole fenícia, lá na Fenícia, e Cartago foi construindo um império marítimo, um império comercial no Mediterrâneo Ocidental, dominando partes da Argélia, né, da Península Ibérica, as ilhas do Mediterrâneo Ocidental, metade da ilha da Sicília, Córcega, a Sardenha, criando um poderoso império. Enquanto isso, Roma foi dominando a Itália, até que ocorreu um choque entre as duas potências mediterrâneas, entre Roma e Cartago. Esse choque causou as guerras púnicas. A palavra púnica é uma corruptela da palavra fenícia. Né? Púnicos, fenícios, né? Como os cartagineses eram fenícios, os romanos chamavam de púnicos. Bom, eu não vou entrar em detalhe nessas guerras, vocês têm o detalhe aqui no material, né, no caderno 2. Aqui é só no mapa, vocês terem uma noção das áreas envolvendo Roma e Cartago. Estão vendo aqui uma linha em vermelho? Em vermelho foi a famosa expedição do general Aníbal, o principal comandante de Cartago, um dos maiores líderes militares da história. O Aníbal, na Segunda Guerra Púnica, né, saiu lá da Espanha, atravessou aí os Alpes, ali, né, no sul da Europa, entrou na Itália e saiu devastando a Itália. Ele venceu os romanos em todas as batalhas na Itália, até que os romanos, num ato desesperado e ousado, enviaram um exército diretamente para Cartago, comandado por um romano chamado Cipião. E na batalha aí o Aníbal teve que sair da Itália para poder defender Cartago. Aí na batalha decisiva, né, contra o Cipião, batalha de Zama, o Aníbal foi derrotado. Aí com isso os romanos tomaram o império de Cartago. Cartago virou só uma cidade-estado, mas os romanos continuavam acreditando que Cartago era uma ameaça e tal. E na Terceira Guerra Púnica destruíram a cidade, incendiaram a cidade, escravizaram os sobreviventes. Bom, então Roma conquista o Império de Cartago no Mediterrâneo Ocidental, e com isso Roma virou a maior potência do mar Mediterrâneo. A consequência dessas guerras do imperialismo romano foi a primeira e mais evidente, mais óbvia, foi a formação do Império Territorial Romano. Né? Um Império Romano territorial, ele é formado aí durante o período republicano. O mar Mediterrâneo foi unificado pela primeira e única vez na história. Isso nunca tinha acontecido nem antes nem depois. Surgiu um mar Mediterrâneo dominado por uma única potência, que era Roma.
o mar Mediterrâneo passou a se chamar de Mare Nostrum, o nosso mar, o mar nosso, né, de nós romanos. Naturalmente ocorreu um grande desenvolvimento do comércio das cidades, mas o lado negativo de tudo isso, né, terrível, foi o crescimento da escravidão em larga escala, porque os romanos vão escravizar parte da população conquistada. Uma parte não foi escravizada, mas a outra parte foi, né. Terras foram tomadas, surgiram latifúndios trabalhados por escravos. Aqui vocês têm o Império Romano por volta do ano 100 a.C., era só um pedaço dele, que depois ele ia crescer muito mais. Aqui um quadro mostrando o mercado de escravos em Roma. Faça essa pausa aí para tomar uma água. Então Roma vira uma sociedade tipicamente escravista. Porém, todo o processo de expansão territorial romano foi acompanhado, mas a partir do final do século II a.C., esse processo foi acompanhado por uma crise na República Romana. Essa crise vai ter, entre seus fatores, um problema social que aconteceu envolvendo os cidadãos, sobretudo os cidadãos da classe média, né, e os cidadãos mais pobres. O cidadão romano típico, pessoal, era um cidadão da plebe rural, um cidadão camponês pequeno proprietário. Esse cidadão, ele fica arruinado com o processo de expansão territorial. Ele fica arruinado porque ele era obrigado a prestar o serviço militar sem ser remunerado, porque inicialmente o exército era uma milícia, né, típico da cidade-estado, e ficava muito tempo longe de casa e não conseguia, a família não dava conta de produzir alguma coisa na terra dele, vendia a terra enquanto ele estava ausente na guerra, quando ele retornava da guerra como um grande conquistador, não ficava com as terras conquistadas, que ficavam com a aristocracia, com a nobreza, e ele perdia a sua terra original. Ou então, em época de paz, ele não conseguia concorrer com o latifúndio, na produção de trigo, de vinho, né, de azeite. Resultado, essa plebe rural arruinada, esses cidadãos de classe média rural arruinados, perdiam a terra e rumavam para a cidade, migravam para a cidade, era o êxodo rural. E dentro da cidade eles vão compor uma nova camada de cidadãos pobres, empobrecidos, miseráveis, conhecidos como proletários ou proletariado. Cidadãos que eram tão pobres, que eles não tinham nada, a não ser a sua prole, os seus filhos. Eram cidadãos, votavam, mas estavam na miséria. Surgiu em Roma uma pressão por uma redistribuição das terras conquistadas, uma pressão por reforma agrária. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, só parar para o vídeo não ficar muito longo. Já volto, ok?